sou a Milly Young, tenho 35 anos e fui convidada pela Drica e pela Tati a participar mais uma vez do movimento Mães com Fé. Da primeira vez que eu participei, eu tinha apenas uma, da segunda vez eu tinha duas e hoje estou de volta com 3 meninas. Que o Senhor nos ajude, que Ele use minhas palavras para transformar a vida de vocês, transformar a minha própria vida e que tudo que seja dito aqui hoje seja feito para a glória de Deus. Quando Tati e Drica me chamou mais uma vez para participar, imediatamente eu pensei, gente, o que é que eu tenho para oferecer, né? Porque eu sou mãe há 9 anos. Tem tanta gente boa aí, com filhos, sabe, já crescidos, já estão vendo o resultado da sua criação. E eu ainda tô no caminho, eu tô no começo da caminhada. O que é que eu tenho para oferecer, meu Deus? E fiquei pensando. E aí um dia eu tava limpando a casa, louvando assim alto, limpando a casa enquanto as meninas estavam brincando ao meu redor. E percebi, me veio à mente a mesma imagem, eu criança, correndo pela casa, enquanto minha mãe limpava a casa, louvando. E ali eu pensei, gente, eu posso ter só 9 anos de experiência com a maternidade, mas eu sou o produto de uma mãe que tentou fazer o melhor possível para nos dar, eu e minha irmã, uma criação cristã, fiel ao Senhor. E 35 anos depois, estou eu aqui como produto dessa criação para a glória de Deus. Então, eu posso não ter a experiência da maternidade, assim como minha mãe, mas eu posso com certeza falar da perspectiva da criança aqui para vocês. Então, é com essa perspectiva, mais a minha perspectiva de mãe de 3 meninas, que eu trago hoje para vocês essa palestra. Tá bom? O que eu aprendi com minha mãe, né? Eu aprendi a sempre colocar o temor a Deus no seu devido lugar. O que isso quer dizer? Bem, acima de tudo e acima de todos. Pode não ter sido intencional da parte dela, ou consciente, mas sabendo ou não, ela nos moldou assim, nos ensinou assim, a seguir o caminho do Senhor em obediência, sempre obedecendo aos mandamentos que a palavra tem pra gente, né? E isso foi demonstrado pra nós, eu e minha irmã, através da vida da minha mãe, que passou por um monte de perrengue, várias situações, inúmeras situações que talvez se ela não tivesse tão forte na fé ou escolhido a obediência ao Senhor, ela poderia ter desistido. E a gente estava ali de espectador, assistindo como ela reagia a tudo, como ela era temente a Deus, como ela permanecia em obediência. Então, eu aprendi através disso a ter o temor ao Senhor, né? E colocar o temor ao Senhor no seu devido lugar, um lugar de respeito, um lugar não de medo, mas de que Ele é soberano e controla todos os passos da sua vida, né? Então houveram muitos desafios, claro, porque chega a adolescência, o que é que a gente quer fazer? A gente quer desobedecer, a gente quer ser rebelde, a gente não quer ir com o que a mãe está dizendo, o que o pai está dizendo. A gente quer ir contra tudo e a todos, porque a gente acha que já sabe de tudo, pode tudo, não tem nada de novo nessa terra que um adolescente de 14 anos não saiba, mãe, né? Eu, comparado à minha irmã, eu tinha muito mais essa atitude do que ela, né? Então eu fui mais esse desafio, assim, digamos, para minha mãe. Mas assim, o nosso cérebro não tá formado, não tá desenvolvido completamente nessa fase, né? E uma coisa eu percebi, eu aprendi isso com minha mãe, é que ela me colocava no meu devido lugar porque ela sabia que eu não entendia as complexidades da vida. Então, querendo ou não, ela me fez focar mais nas coisas eternas, segurando as minhas rédeas, entendeu? Que me leva ao próximo ponto. Ela nunca me deixou entregue às minhas próprias vontades, né? Se ela tivesse me deixado seguir minhas paixões, feito todas as minhas vontades, eu teria tomado talvez uma
rota para minha vida que não fosse a vontade de Deus, ou estaria aqui agora falando com vocês de outra perspectiva, talvez com mais consequências de certas escolhas que eu fiz na vida, né? E para a glória de Deus e muita oração da minha mãe, conseguimos evitar essa parte da vida, né? Eu também tendo ser uma pessoa muito observadora. Eu aprendi muito observando as pessoas. Eu já falei que eu observava muito minha mãe, mas eu também observava os meus colegas de classe. Via muito adolescente sofrendo por causa do namoradozinho. Via muito drama ao meu redor. Via muito, sabe? Muita bebedeira, muito uso de droga e álcool. E eu ficava assim, vendo eles fazerem, via as consequências. E eu dizia pra mim, eu quero isso pra mim não, gente. Tá doido? Eu observava e ali mesmo eu fazia uma escolha, né? Lógico que acima de todas essas escolhas, acima de tudo que minha mãe poderia fazer por nós, estava ali a vontade de Deus já pré-determinada. E pela, né, misericórdia dele, certas coisas foram evitadas na minha vida e eu consegui seguir em frente. Mas eu creio também que foi a diligência da minha mãe, a sua obediência aos mandamentos do Senhor e oração incessante pelas suas filhas que nos ajudou a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Então, nós fomos criadas na igreja, mas em casa ela levava a igreja para casa. Ela não ficava só ali no domingo ensinando a gente, mas durante o dia a dia a gente ia absorvendo tudo que ela tinha para ensinar, né? Eu também aprendi com minha mãe que Deus não é avô, né? Eu me lembro muito bem um dia quando a gente estava indo para um culto doméstico que acontecia na minha rua. Toda segunda-feira, eu acho. E a gente caminhava da minha casa até lá, dava, sei lá, 5, 10 minutos. E a gente ia conversando. As crianças, os adultos iam andando na frente, as crianças andando atrás, conversando. E ela ouvia uma conversa da gente, alguém falando assim, não, mas eu vou pro céu porque minha família é toda da igreja. Aí todo mundo começou, eu também, acho que a pregação, eu não sei se a gente tava indo ou já tava voltando, não sei se a pregação ia ser ou foi sobre inferno, né, quem vai pro inferno, quem vai pro céu, não sei o que foi, isso aqui voltamos todos convictos de questionar a nossa salvação, e a gente tinha ali 12, 13 anos, não, nem isso, acho que 10, 9, não sei. E ali minha mãe me disse, Deus não é avô, Deus não tem neto, Deus tem filho. É claro que nós sabemos que pela misericórdia do Senhor, Ele pode levar toda uma família completa para o céu, pode, né? Mas ao longo da vida, crescemos, passamos a fazer diferentes escolhas, precisamos decidir também a quem vamos entregar a nossa eternidade, né? Então minha mãe, querendo ou não, ali numa simples pergunta, num simples comentário, tinha muita teologia que me marcou profundamente e eu fiquei me questionando a quem eu ia entregar minha eternidade, quando eu faria aquela decisão de dizer que eu também sou filha de Deus, né? Quando eu estava ali pronta para aceitar Jesus, percebi que eu só ia para a igreja, que obedecia minha mãe, apesar de, né, muito conflito na adolescência, mas não tinha tomado uma atitude ainda, uma decisão ainda. Foi quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha 14 anos de idade, né? E só existe uma verdade, né? Essa verdade é a verdade do Evangelho. Ela, mais do que qualquer outra coisa nessa vida, qualquer tradição, história que você queira passar para os seus filhos, ela tem que ser passada de geração em geração, né? Para que o reino do Senhor cresça. E a fé cristã no mundo, ela é essencial não só para o mundo, para evangelizar os outros, mas também para a salvação dos nossos filhos, né? Salvação dos nossos filhos. Então, a minha mãe tinha essa preocupação de propagar, passar essa verdade de geração em geração, né? Essa verdade deve ser impressa nos nossos filhos, no caso, foi impressa em mim pelos meus pais. Ou seja, nós pais precisamos imprimir, deixar ali, impregnado no DNA, na identidade dos nossos filhos antes que eles saiam de casa, né? A gente, quando é mãe, quando é pai, a gente é tudo para aquela criança até o quê? 5 anos? 6 anos?
Depois eles começam a ter amiguinhos, começam a perceber outras pessoas. Quando chega na fase da adolescente, você já não é mais aquela primeira pessoa, né? Mas ele ainda precisa de você para algumas necessidades físicas mesmo. Tem um teto para onde morar, né? Mas e aí depois que cresce, que sai de casa? A gente deixa de ser tudo isso e passa a ser simplesmente um conselheiro, né? Uma ligação aqui ou ali. Elas vão ser confidentes às amigas dela, assim como eu sou confidente às minhas amigas e não conto tudo para minha mãe, né? E minha mãe também provavelmente fazia isso com a mãe dela. Então, a gente precisa aproveitar essa fase do coração da criança que tá ali, ó, permeável, macio, antes de sair de casa, pra gente imprimir essa verdade neles, né? E eu me sinto realmente abençoada de colher esses frutos hoje. Eu sei que minha mãe realmente tentou fazer isso. Obrigada, mãe. Feliz Dia das Mães. Mas afinal, por que é importante? Por que precisamos saber de fato quem nós somos? Por que os pais têm que falar tudo isso para os filhos? Por que eles têm que imprimir isso na gente, né? Por que somos, o que somos e por que queremos os filhos educados dessa forma? É aí que está a identidade, né? A identidade cristã. Se a gente não ensina para os nossos filhos o que a gente define como uma vida cristã, uma vida piedosa, uma vida que glorifica a Deus, então tem alguma coisa aí que está faltando nessa educação cristã, né? Lógico que minha mãe, uma humana como todos nós, eu, humano como todos vocês, ninguém é perfeito. Vamos errar. Todas as coisas que eu vou falar aqui para vocês agora, elas também se aplicam a mim. Elas são verdades que estão sendo pregadas a mim enquanto eu falo. Então, assim, jamais pense que eu sou uma pessoa perfeita, jamais pense que minha mãe foi perfeita. Ela teve muitos erros que eu perdoei. Eu tenho muitos erros que eu creio que minhas filhas vão me perdoar um dia. E ela também me ensinou isso, que além de não existir perfeição, existe perdão. Que a gente não pode ficar amargurado pelos que os nossos pais deixaram de fazer ou fizeram com a gente. A gente tem que perdoar e pedir que pela graça de Deus a gente faça melhor, que mesmo assim, mesmo tentando fazer melhor e não tentando errar nas mesmas coisas que nossos pais fizeram, a gente vai terminar errando em outras coisas e a gente vai precisar do perdão do Senhor e dos nossos filhos, né? Bem, nós vivemos num mundo caído. Nesse mundo, precisamente, estamos no meio de uma guerra de identidade, né? Toda hora, nossa identidade está sendo atacada. Estão institucionalizando a confusão de identidades através de leis, através de ideologias, ideologia de gênero, né? Atacando nossas crianças, nascidas e dentro do ventre, vale salientar, né? Precisamos instruir os nossos filhos como nunca mais já vimos antes. As batalhas que eu tenho hoje espirituais são coisas que minha mãe nunca precisou falar comigo quando eu era criança. Você entende? Estamos numa batalha diferente. A guerra é a mesma, é espiritual, mas a batalha é diferente. Talvez minha mãe não soubesse como a de hoje, porque Deus escolheu ela para aquela época. Ele me escolheu para o hoje, ele te escolheu para o hoje, para o filho que você tem, para a época que nós estamos. Por que será? Porque Deus quer te capacitar. Ele quer te capacitar para te levar nessa criação de um jeito que vai glorificar a vida dele, que vai te ajudar a entender os seus filhos, moldar os seus filhos e, se Deus quiser, serem usados para a glória dele e alcançarem a salvação e a graça do Senhor. Então, nós precisamos cristalizar, fazer permanente Cristo na identidade dos nossos filhos. Porque eles vão precisar disso como munição para encarar as batalhas que eles vão ter à frente deles. Nós não podemos colocar os nossos filhos na linha de frente de batalha sem muni-los. Mas é bom para o meu filho ficar exposto a certas coisas porque o mundo é assim mesmo e ele tem que aprender. Você não coloca soldado na linha de frente de batalha sem uma arma, sem algo para se defender, sem um escudo. Você não coloca. Você prepara, treina. Tem que munir. Quais são as armas que o seu filho tem para se defender desse mundo?
Você quer que ele aprenda na luta, ali, sem dúvida. E se ele resolver passar para o outro lado? Porque ele não sabe onde ele está? Ele não foi munido, instruído para aquilo. Entende? Então a gente não pode se deixar levar por essa ladainha de que quando chegar a hora eles vão aprender. Tem que aprender agora porque é um novo mundo. A gente não pode. A gente não pode retroceder nesse aspecto. Entendeu? A gente tá aqui tentando fazer tudo para a glória de Deus, levando para a igreja, educação cristã, leva para a escola cristã, porque tem isso, porque tem assado. Aí chega na hora de educar os nossos filhos, a gente quer entregar de mão beijada. Então vamos muni-los da verdade, vesti-los da armadura do Senhor, para que peregrinem aqui neste mundo sem desviar-se para a esquerda ou para a direita. A gente tem que focar realmente no céu, nas coisas eternas, né? Caminho sempre reto para cima, né? Então, devemos ensinar às nossas filhas que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. É ela que diz tudo o que precisamos fazer. Que na hora da dúvida, que ela vá até a Bíblia, ela vá até a palavra do Senhor, as Santas Escrituras, e procure ouvir do Senhor qual é a vontade de Deus para ela, né? Uma das verdades que eu tento passar para as minhas filhas, né, é que nós somos feitos iguais, homem e mulher. Diante de Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Aqui nós temos definido os papéis aqui, ó. Deus criou os dois, a sua imagem e semelhança. O homem e a mulher, só dois tipos, tá? Para que minha filha acredite nisso, ela tem que saber que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Então a gente tem que focar muito nisso. Então, como é que eu posso dizer para ela que ela tem que se aceitar como mulher? Que não importa o que o mundo diga, ela é uma menina. Deus escolheu fazê-la menina, porque para o mundo e para a época que ela está hoje, o gênero dela precisava ser o feminino, porque Deus quer usá-la nesse mundo caído como mulher. Não é uma coisa linda isso, gente? Já pensou? Deus escolher o seu gênero para a época que você tá, por causa do propósito dele. Nos conhecer e nos identificar na palavra baseado em como fomos criados e não no exemplo no mundo que o mundo dá de identidade, né? Reconhecer o óbvio que somos mulheres, feitas com um propósito, formadas por um Deus vivo que tudo governa e que tem um plano para elas terem nascido mulheres aqui na Terra. Ele tem um plano para a criação e sua vontade quis que elas nascessem mulheres. Maravilhoso. Então, nós mães também devemos ser esse exemplo, né? Ter esse orgulho de termos sido criadas por Deus no gênero que nós recebemos. Ele me escolheu mulher. Ele me quis assim. Ele quis que um dia eu gerasse 3 filhas. E ele escolheu por que nasceram meninas. O nome da minha primeira filha é Esté, criada para tempos como este. Devemos ser exemplo de feminilidade, de contentamento, em ser o sexo que Deus escolheu para a gente. Não resmungar dos problemas que vêm com o fato de ser mulher, mas elogiar os benefícios e qualidades de ter sido feita mulher. Escolher ser feminina. Outra verdade que a Bíblia nos diz é para ver a vida através das lentes da eternidade e enxergar além desse mundo, não se envolvendo ou desiludindo aqui. E nós, mulheres, somos muito, muito descontentes com os nossos corpos. Pode ser uma coisa simples, pode ser um sinal, uma espinha, pode ser um cabelo, um frizz. Eu tava aqui ajeitando meu frizz, meu Deus, meu frizz. Pode ser uma coisa que, sabe, só melhore com cirurgia, uma coisa que nem cirurgia resolve e a gente fica ali
resmungando. A gente, como mãe, resmunga na frente das nossas filhas, sabe? E como eu falei, eu estava ali crescendo vendo minha mãe, eu estava observando tudo. E eu estava observando a todos que estavam ao meu redor. Hoje, as crianças observam num grau muito maior. Por quê? Mídias sociais, redes sociais. Elas estão olhando não somente o que está acontecendo dentro de casa, na escola, na igreja, no cursinho, no balé, na natação, no inglês, mas também no mundo todo, né? E a gente tem que estar ciente do que está penetrando a mente delas, né? Porque no mundo materialista que vivemos, nos pegamos bombardeados diariamente com coisas que merecemos, coisas que precisamos para viver, né? E também sermos felizes. Todos nós somos culpados de ter feito isso em algum momento da vida. Os nossos filhos não serão diferentes. Mas a gente pode se policiar e ser esse exemplo, né? E contar com esse exemplo para ensinar os nossos filhos. Portanto, o ensino da frugalidade, contentamento, são essenciais. Coisas essenciais mesmo, tipo, a gente precisa para viver nossa vida cristã, a serem ensinadas para as nossas filhas, pois reajusta o nosso foco e o nosso alvo, né, que transcende as coisas desse mundo, faz a gente reorganizar a nossa visão e focar nas coisas eternas. Se a gente não ensina aos nossos filhos que isso aqui é passageiro, será muito fácil a gente se desiludir, eles se desiludirem e perderem o foco que é Cristo, perderem o foco da salvação. Isso é uma coisa que a gente tem que estar na cabeça o tempo todo, gente, o tempo todo, todos os minutos. Se eu tô aqui, eu vou numa situação, como eu reajo àquela situação, minhas filhas estão observando, eu tenho que estar me policiando, né? Porque é como eu falei, até uma certa idade eu sou tudo para elas. E elas estão absorvendo tudo. Mas depois elas estão por si só. E o que foi que ela absorveu? O que foi que ela ficou? Você pode até negar, mas muito de nós somos o que somos hoje pelo que vimos nos nossos pais. E se você vê alguma coisa errada, você tenta fazer melhor hoje, mas você absorveu também. E às vezes você se pega no mesmo erro, né? A gente não pode negar isso. Querendo ou não, elas estão absorvendo tudo e observando também. A guerra não para por aí, né? Tem a beleza. Estamos também sendo atacados todos os dias. A beleza está sendo atacada. O belo, o verdadeiro está sendo atacado. Os valores estão invertendo lá fora, lá atrás, quando eu era adolescente, eu escutava: essa sociedade está invertendo os valores. Parecia que esse dia nunca ia chegar, parecia que essa inversão de valores era caô. Hoje, eu não consigo acreditar que eu tenho que explicar o óbvio para os meus filhos, que ela é sim mulher, que ela não precisa escolher o gênero dela, porque o Criador já escolheu, sabe? Isso também afeta a beleza passa a ser relativa, né? A gente já não sabe mais reconhecer o belo. Existe, na verdade, todo um culto à feiura, né? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos que, através das vestimentas, as nossas filhas, através das vestimentas, do comportamento, do linguajar, pois todas essas coisas são agradáveis aos olhos de Deus, elas são coisas belas e elas também glorificam a Deus, né? Elas nos diferenciam do mundo, nos lembram de quem nós somos, como devemos agir, pois somos representantes dele aqui na terra, não é verdade? Ele nos recompensa com a sua providência, com o contentamento, fornece tudo que nós precisamos e molda o nosso coração, mas é preciso obediência e fé que ele pode fazer essas coisas, né? A beleza interior é ainda mais importante para as meninas, né? Elogiar o coração, as qualidades interiores, notar, elogiar suas virtudes, né? São coisas mais importantes do que a beleza exterior, certo? Elas vão além
do elogio porque tocam a alma. Ajuda a perceber os dons dados por Deus, o fruto do Espírito, as conecta mais com o espiritual e não ao material. Então, sim, a beleza é importante, sim, vestir-se para glorificar a Deus é importante, sim, o jeito de comportamento é importante, se vestir bem, ter bom gosto para certas coisas, tudo isso é bom, tudo isso é belo, tá ok. Mas negligenciar a beleza interior traz muito mais dano. A gente já sabe disso, né? Então a gente tem que procurar elogiar as virtudes que a gente está tentando ensinar para os nossos filhos. Quando a gente vê aquelas virtudes, né, pondo em prática, vamos supor, né? Você vê seu filho sendo paciente, ir lá e elogiar. Ai, filha, parabéns. Eu vi aqui que você foi bem paciente com sua irmã mais nova. Eu sei que é difícil para você. Tô vendo que você tá melhorando, né? Ou, você sabe, eu sou uma pessoa que fica com raiva muito rápido. E controlar, você viu seu filho controlando a raiva, assim, você vai lá elogiar. Nossa, eu percebi que você controlou a sua raiva. É bom ver que você está aprendendo a lidar com suas emoções, né? Eu realmente admiro você por estar se esforçando para fazer isso. Essas coisas tocam a alma da criança porque as conectam com o que não se vê, com os dons que o Senhor nos deu, né? E deixam elas mais alertas e sensíveis às coisas espirituais e não só materiais. A Bíblia também nos diz: ensine a piedade e o serviço. E para as mulheres isso é muito importante. Veja o que Tito diz: ensinem a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Escute o objetivo de novo. Para que a palavra de Deus não seja defamada, ok? Cuidar da casa é amor. Cuidar das pessoas é privilégio. Pense bem, quantas pessoas não têm onde morar? Quantas famílias querem uma família e não conseguem? Hospitalidade é um dom. E é como a Rosária Butterfield fala no livro dela, é a chave para o evangelho e o discipulado para muitas pessoas. Ensine as suas filhas a amarem essa vocação. Elas podem sim estudar, trabalhar, quererem uma carreira, seguirem uma carreira, terem sua família, mas se dedicar ao lar, às vezes requer mais tempo do que a sua carreira te dá, né? E precisamos pesar na balança onde colocar a nossa energia, porque se servimos e tememos e obedecemos a Deus, então Ele deve ser a nossa prioridade. Então, se der para continuar trabalhando, ficando em casa e fazendo os dois muito bem, ótimo. Se não, talvez seja a hora de parar. Mas não dá para pagar a escola da criança. Pode fazer um homeschooling. Eu sou mãe de 3, eu faço um homeschooling há 5 anos. Eu não trabalho. Eu deixei a minha faculdade de pedagogia de lado. Tenho investido todo o meu tempo só no lar, cuidando das minhas filhas. Para isso, nós tivemos que lidar com muitos ajustes. Eu tive que me contentar com muita coisa, com o tamanho de uma casa que é menor para o que eu gosto. O meu marido é o único que trabalha, então ele tem que fazer ajustes no orçamento. Quanto mais filhos a gente tem, mais ajustes tem que ter. Você vai ter que escolher as suas batalhas. A vida é cheia de batalha, né? Minha irmã falou outro dia, só tem coisa difícil para escolher. Escolha o seu difícil. Mas quando for escolher o seu difícil, veja onde está a sua prioridade, porque ela deve estar em Deus, né? E aí, o que eu digo com isso para os nossos filhos, né? A gente não é substituível. No seu trabalho você é substituível, você sai, outra pessoa chega. Na sua faculdade ninguém vai perceber que você saiu se você parar. No ministério da igreja você é substituível, mas dentro do seu lar você é insubstituível. Você tem que realmente pensar no que é importante,
que nós precisamos ensinar às nossas filhas o que a palavra de Deus quer. Eu sei que, você é louca, você pode, eu tenho que trabalhar, não tem outra opção. Tá bom, mas vai ter mais trabalho dentro de casa também, o trabalho não some. Não some, a gente não pode delegar essa parte, porque você pode delegar o inglês, você pode delegar o ensino acadêmico dela, você pode delegar até a escola dominical, mas você não pode delegar como ser uma mulher insubstituível no lar, como cuidar do lar, como ser bondosa com o marido, como cuidar dos filhos. Como eu falei, eu observei muito a minha mãe. Com todos os seus erros, eu aprendi muito com ela. E ao longo da vida, fui aprendendo com outras famílias que eu fui observando, fui babá por vários anos e aprendi muito com as outras famílias também. Hoje eu tenho essa oportunidade de fazer em casa, colocar em prática tudo que eu observei, mas com esse foco de estar fazendo a vontade de Deus e de estar pensando sempre em como as minhas filhas estão me observando, para que elas também aprendam Tito 2, a serem boas donas de casa, a cuidarem bem do seu marido, serem submissas, sabendo que não são tapetes, mas ajudadoras idôneas, criadas à imagem do Deus, iguais, porém, cada um no seu papel. Como é que elas vão saber disso se eu não estiver fazendo a minha parte de ajudadora idônea? A Bíblia também diz que a mulher cristã que você quer ver no futuro está sendo construída agora, né? Lembrem-se no caminho que deve andar e ele não se desviará dele. Mas também Tito 2 continua, do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Diz pra gente ser exemplo. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Deus quer que nós criamos nossas filhas desse jeito, para a sua glória, para que a palavra de Deus não seja difamada. Como é que eu vou fazer isso? Sendo exemplo, não sendo caluniadora, nem escravizadas a muito vinho. Isso são alguns exemplos. Claro, a gente sabe que a vontade de Deus e a conduta cristã requer muito mais do que só isso, né? Mas mantendo o foco em Cristo, você minimiza muito, muito, muito os seus problemas. Na mesma passagem, você vê o seu papel, né? As meninas precisam ser ensinadas tudo aquilo por nós, como eu já falei, porque não somos substituíveis. Mulheres maduras, busquemos santidade no dia a dia, pois temos esponjinhas em casa, ao nosso redor, absorvendo tudo, como você reage às circunstâncias, como você trata a casa, como você recebe seu marido, como você lida com o álcool, como você lida com vícios, como você reclama, resmunga, quando tem que limpar, quando tem que fazer uma comida, como você usa a sua linguagem. Essa jornada começa no dia 1 de vida, quando você traz ela para casa. A gente se preocupa com a nutrição, a gente se preocupa com o sono do bebê, a gente se preocupa com as melhores escolas. Não, porque tem inglês, tem que ter judô, tem que ter futebol, tem que ter... Mas a gente esquece que o papel principal, a coisa mais importante que elas estão tendo, tem que aprender, na verdade, estão tentando aprender, vem de você. Temos uma responsabilidade gigantesca em nossas mãos. Não podemos delegar isso. Precisamos ser intencionais no ensinamento em tudo que fazemos. Foque sua vida, sua maternidade, seu casamento no alto, em Deus, através da palavra de Deus. Isto sendo o seu norte, né, você saberá para onde voltar quando se perder, porque haverão situações. Vocês acham que eu não passo sufoco, gente? Não passo perrengue? Quando chega um perrengue na minha vida que eu me vejo pecando ali os meus pensamentos ou reagindo de uma forma agressiva ou com linguagem ruim na frente das minhas filhas, imediatamente o remorso do Espírito Santo, e glória a Deus por isso, vem, me toca o coração e ali eu sei o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque é meu norte. O meu norte me diz, peça perdão, se arrependa, você cometeu um pecado. E se eu não pratico isso, se eu estou sempre certa, se eu nunca me arrependo, como é que os meus filhos vão aprender o que é perdão? Como que eles vão se colocar aos pés da cruz
e pedir perdão ao Salvador deles por algum pecado que cometeram. Se eles não souberem distinguir o que é pecado e entender o perdão, a vida espiritual deles está em risco. É nosso trabalho ensinar e ser esse exemplo para eles. Então, quando nós ensinamos o norte para o nosso filho, do mesmo jeito que nos ajuda, vai ajudar os nossos filhos no futuro, né? Hoje, eu sou o norte das minhas filhas. Você é o norte das suas filhas. Mostre que o seu norte, o meu norte, é o Senhor. Este é o foco. É onde está o meu foco, é onde deve estar o seu foco. E aos poucos, construam uma mulher piedosa dentro de casa para a glória de Deus. Por fim, a Bíblia nos ensina que a criação dos filhos nesse mundo não é para esse mundo, e sim para glorificar a Deus. A gente tem essa mania de dizer, eu crio filho para o mundo, no sentido de que os filhos não ficam em casa para sempre. Mas nós temos que pensar na cosmovisão que estamos criando dentro de casa, ensinando para os nossos filhos. Isso tudo forma a identidade deles antes de saírem de casa, né? Nós não podemos ser seletivas. Na escola vai para a escola cristã, mas para todo o resto, né? O mundo ele tem que estar ciente do que está acontecendo. Então tá tudo bem se ele aprende isso, aprende aquilo. Ou, né? Ao contrário, né? Ensina em casa, vai na igreja e bota numa escola que não é cristã, mas você não trata nada do que se conversa lá, não está interessado, não está por dentro do que está sendo ensinado, conversado, e deixa o seu filho entender com as suas próprias ideias, as ideias dos amigos, formular as próprias coisas na cabeça, sem conversa, sem encaixar Deus. O que Deus pensa sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Então, por mais que você não queira, o mundo tem uma cosmovisão. E a cosmovisão é não cristã. Isso é um fato, basta olhar ao seu redor. Então, quando você descarta a cosmovisão cristã, quando você afasta-se dela, você automaticamente está optando por uma cosmovisão não cristã. E não dá para servir a dois senhores. Não dá. Não dá para criar de qualquer jeito agora. E quando crescer, mete Bíblia, né? Não, muito pequeno, não entende. Quando tiver adolescente, eu explico. Gente, minimize os seus problemas. Para que comprar briga com o futuro? No futuro já vai ser difícil. Ensina agora. Se dedica agora. As oportunidades escapam pelos dedos. A vida fica mais difícil. Não se enganem. Entendeu? Tem alguém do outro lado pronto para arrebatar as suas filhas das mãos de vocês quando você negligencia essa parte. Entendeu? Seja essa mãe protetora que vai capacitar o seu filho. Não estou dizendo coloque sua filha numa bolha. Não estou dizendo proteja de tudo, seja aquela mãe helicóptero que não deixa nada de ruim acontecer. Isso é natural. Pai nenhum quer que alguma coisa de ruim aconteça com o filho, lógico. Mas que não permite eles participarem de certas coisas, porque isso pode ser que dê errado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, estejam cientes de que quando abrimos mão da nossa responsabilidade, existem mãos abertas do lado de lá para receberem as suas filhas e ensinarem a cosmovisão deles, que já sabemos que não é de acordo com a palavra de Deus. Precisamos ser vigilantes e formar mulheres piedosas que prezam e zelam pela feminilidade, que abraçam a tarefa de auxiliadora idônea dos nossos Adãos, dos futuros maridos, né? Nos dada com carinho e perfeição de Deus desde a criação, que aceita que é complementar no casamento, mas não menos importante, mas possuem diferentes chamados e papéis e, portanto, são iguais aos olhos de Deus. E os dois estão funcionando juntamente para a glória de Deus, para o propósito que Deus tem para os dois. E não a competição, não quem faz melhor, né?
que ver a vida como uma jornada passageira, que aprecia o belo, desfruta o contentamento, isso tudo é formar o caráter das meninas, formar a sua personalidade, fortalecer a sua fé. Isso tudo será o que chamamos da identidade cristã delas. Os seus valores, os seus princípios. Isso é muni-las antes de colocá-la na batalha, na linha de frente da guerra. Eu quero terminar dizendo a parte mais difícil. E isso para mim é muito difícil também. Que apesar de todo esforço, de tudo que a gente possa tentar fazer, que se não for juntamente com os joelhos no chão, oração, a graça e a misericórdia do Senhor e a sua soberania, nada é garantido. Nada. Portanto, faça tudo isso e ore. Eu cresci vendo minha mãe orar. Às vezes de joelhos no quarto dela, no meio da sala, cedo de manhã, às vezes de madrugada, com a mão na minha cabeça, acordava, que é isso, que barulho é esse? Era minha mãe orando por mim, por minha irmã. Às vezes eu acordava de madrugada, passava, ela estava na sala chorando, orando. E eu sei que hoje ela não é mais o meu norte. Eu não preciso mais ir para minha mãe. Mas eu tenho certeza que a oração dela me sustenta em vários momentos da minha vida que até mesmo eu nem sei. Então ore pelas suas filhas. Não sabe como? Ore pela mente e o coração delas. Eu faço essa oração todas as noites. Eu oro por isso, oro pelos seus maridos que estão também em formação agora. Gente, que coisa linda esse poder que a gente tem da oração. Que Deus pode ouvir o nosso clamor, Ele pode ouvir e responder. Quantas respostas de orações nós vemos por aí na nossa própria vida, na vida dos irmãos da igreja, no mundo. Vamos orar pelo futuro das nossas filhas. Orem pelos seus maridos, que se for da vontade de Deus que elas casem, que esses meninos que estão sendo criados agora estejam sendo criados também para serem homens de Deus, que querem glorificar Deus, que buscam uma vida de santidade. Ore pela mãe desse menino, porque você não sabe o que ela está passando. Talvez ela esteja lá 3 horas da manhã, de madrugada, chorando, pedindo um socorro a Deus. Ore pela mãe do seu futuro genro. Tudo que a mãe desse menino estiver fazendo agora pode influenciar no homem que ele se tornará no futuro. E esse homem pode ser o seu genro, né? Ore por isso, ore pelas mães. Se eles tiverem uma criação parecida, no caso cristã, melhor ainda, com a mesma cosmovisão. Se não, que Deus vá cuidando, vá tendo misericórdia, vá transformando os corações, né? Ore para que ela encontre sua identidade em Cristo, que não se distraia com as coisas do mundo, que elas possam estar usando esse óculos da eternidade, impactando em tudo que elas fazem durante o dia, todo momento, todo pensamento, toda linguagem, como isso pode entristecer o coração, se isso está glorificando a Deus ou não. Lembre-se que antes tarde do que nunca, pois o coração da criança é permeável, sensível. Ensine enquanto está sensível. Pertence a quem chega primeiro. Que seja Jesus, então, que chegue primeiro. Que seja o Senhor que a capacite em tudo na vida dela. E também que nos capacite nessa jornada para fazer tudo isso debaixo de muita sabedoria, graça e misericórdia. Que Deus abençoe os seus lares, ajude e fortaleça nessa jornada, criação de meninas, e que essa palavra tenha te encorajado, assim como me encorajou a relembrar todas essas verdades que eu escrevi aqui para vocês hoje. Que Deus abençoe e muito obrigada pela oportunidade, Tati e Drica. Vou orar por vocês. Senhor Deus, nosso Pai querido, queria te pedir por essas famílias agora, Deus, que estão aprendendo como criar meninas para a tua glória, Deus, que estão, assim como eu, buscando, Senhor, a santidade, buscando uma vida piedosa, buscando fazer o nosso melhor para trazer glória ao teu nome através da criação dos nossos filhos, Deus. Deus, nós te pedimos que, se for da tua vontade, que tu derrame, Senhor, misericórdia e graça na vida das nossas filhas,
para que elas possam, Senhor, andar contigo até o fim. Que tu dê força, que tu as capacite, cubra debaixo de tua santa proteção, para que elas caminhem nesse mundo mal, Deus. Nos capacita para muni-las de todas as verdades que elas precisarão no futuro, para combater tudo que não vem de ti, ó Deus. Senhor, concede sabedoria a todas essas meninas, essas mães cristãs que estão aqui buscando mais sabedoria para a criação delas, Deus. E derrama, ó Deus, muitas bênçãos nesses lares. Cuida dos futuros genros, cuida dos meninos que estão sendo criados agora, das mães desses meninos, Deus. Senhor, cuida das mentes e do coração dessas meninas. Ajuda, Deus, elas a reconhecerem a beleza de ter nascido mulher, o valor da feminilidade, o prazer que é estar sendo uma ajudadora idônea dentro do lar, cuidando de um lar, cuidando dos filhos, te louvando também pela carreira que escolherem, pelo conhecimento que tu quiseres que elas tenham, que elas usem, Senhor Deus, tudo isso para a tua glória. Eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.